E aí pessoal, estamos de volta aqui. Quase não consigo gravar o vídeo dessa semana, eu tive alguns outros compromissos, mas estamos aqui hoje e eu queria pontuar com vocês algumas ideias acerca da educação. Afinal de contas, é algo que se discute há muito tempo no nosso país. Entra governo, sai governo, uma coisa que praticamente continua sempre em crise a educação. Quando não é crise na questão financeira, na má distribuição dos recursos, a gente tem crise no sentido da qualidade dessa educação que nos é trazida. Então, são coisas importantes da gente pensar, e esses dias eu li acerca da importância da educação no contexto cristão. Afinal de contas, a fé cristã ela é profundamente enraizada nas escrituras, o que demanda conhecimento, demanda leitura, demanda estudo. Então, o cristianismo sempre valorizou a educação no decorrer da sua história, no treinamento dos seus ministros, né? E nós temos um legado muito bonito, muito importante na história do mundo, né? E também no contexto da história da igreja. E nós vivemos uma época de crise, tanto na educação no âmbito de escolas, universidades e tal, mas também na igreja, né? Crise na educação mesmo, na questão da escola bíblica, por exemplo. Já existem um monte de igrejas que não têm mais escola bíblica, não priorizam mais o ensino da palavra às pessoas, o que é um regresso muito grande por conta da história que temos, daquilo que foi construído, daquilo que foi incentivado pelos irmãos do passado. Então é importante a gente pensar e resgatar essas questões. Quando a gente olha, por exemplo, para a Reforma Protestante, nós vamos ver ali homens que eram cultos, homens que valorizavam a educação. A gente olha, por exemplo, as figuras de Calvino e Lutero, que valorizavam bastante a criação de escolas, a criação também de universidades. Lutero, é a partir de Lutero que nós vamos ter a questão do ensino público, né? Lutero aconselhou os reis ali na Alemanha, as autoridades, a criar um ensino público de qualidade, que todos pudessem ter acesso, para que isso fizesse com que a população tivesse acesso às escrituras, a poder ler a Bíblia. Imagine como você evangelizar pessoas, falar sobre Deus, se elas não sabiam ler. Do que adiantava você traduzir a Bíblia para a língua nativa e ninguém sabia como ler as escrituras? Então eles foram muito sábios, muito felizes em incentivar a educação. Lutero era doutor em teologia, tinha um conhecimento muito amplo, escreveu bastante, deixou um legado na história, por ser também, ele acaba sendo a figura mais conhecida, ali, mais destacada da Reforma Protestante. Aí vem a figura de Philip Melanchthon, que também era um homem extremamente intelectual, muito voltado para a questão do ensino, e fica famoso. Então eles são figuras históricas e que marcam ali a questão da educação na Alemanha. Até hoje eles são lembrados. A gente olha para Calvino ali em Genebra, ele vai fundar ali a Academia de Genebra, que se torna uma referência depois para as universidades europeias, e deixou ali uma marca muito importante. Hoje Genebra é um local conhecido e que tem um nível cultural, educacional muito bom. Isso tem a ver com o legado da reforma, a influência ali acabou se espalhando em todas as áreas. A gente olha, por exemplo, o pai da didática moderna, o Comenius, que é estudado, é conhecido aí por quem faz pedagogia, principalmente, também deixa sua marca. E a gente olha também depois para a figura dos puritanos, né? Que eles tinham aversão à ignorância. No livro Santos do Mundo, do Huygens, ele fala sobre isso, é muito interessante. Então os puritanos eles tinham um problema com a questão do anti-intelectualismo. Essa tendência do anti-intelectualismo, ela ameaça a igreja, não é de hoje, é de muito tempo. Então hoje, quando você olha para as igrejas, infelizmente a gente vive um contexto bem bagunçado, onde há muita imaturidade e há uma desvalorização cada vez maior da educação nas igrejas. A gente percebe essa questão. E é interessante que as pessoas de fora, as pessoas do mundo, às vezes elas olham para a igreja, associam a igreja sempre à ignorância, ao obscurantismo, por não conhecerem a história, e também porque alguns nem fazem questão disso. Afinal de contas, tem a questão espiritual e as discordâncias com a igreja, mas não tem como negar a influência dela. Quando eu falo igreja, é óbvio, eu estou falando do contexto cristão e estou falando também de
uma questão que envolve vários ramos do cristianismo. Então, dentro você vai ter desde as influências daqueles que eram contra o estudo e o aprofundamento intelectual, quanto aqueles que eram profundamente a favor. E eu destaco mais esse outro grupo, porque deixaram marcas positivas para a igreja e para a história do mundo. Então, os puritanos, por exemplo, quando eles chegam, eles vêm da Inglaterra para os Estados Unidos, a questão do surgimento da nação norte-americana, percebe-se que logo depois que eles se estabilizam, se organizam no território, uma das primeiras coisas que eles vão providenciar é a criação da universidade. Eles vão criar nada mais, nada menos do que Harvard, que até hoje é uma instituição entre as melhores do mundo. Ela volta em meia a primeira, a segunda melhor do mundo. Educação de ponta. Infelizmente hoje ela foi tomada pelo secularismo, mas a origem de Harvard vem por conta dos puritanos, vem por conta de John Harvard. Ela foi criada para formar pastores cultos, intelectuais. E eu acho interessante a visão que eles tinham, porque a ideia deles era que o pastor fosse bem versado nas escrituras, conhecendo as línguas originais, estudando e se aprofundando na teologia e também no conhecimento das outras áreas, né? O conhecimento gerais, na época chamavam artes liberais, onde eles estudavam matemática, astronomia, filosofia, história, enfim, era um conhecimento vasto. O pastor ele era uma figura intelectual, ele era treinado para lidar com diversas situações e isso fez com que produzissem grandes mentes, né? Homens extremamente versados em áreas do conhecimento. A gente lembra também do próprio Jonathan Edwards, que é um dos grandes filósofos norte-americanos lá na história, que deixa um legado incrível e escrevia muito bem, deixou várias obras publicadas, traz um impacto até hoje nessa questão. E sempre foram homens que valorizaram o estudo, o conhecimento, porque eles entendiam que tudo foi criado por Deus e fomos criados também em imagem e semelhança dele, com a capacidade de pensar, de construir coisas, de criatividade, com inteligência, de organizando todas as coisas. Então, a educação estava focada nessa questão de você ir desvendando a criação e dominando a terra, como Gênesis vai colocar lá, construindo coisas, melhorando coisas, cidades, escolas. No século XIX, praticamente, as igrejas começam a pegar o costume de cada igreja, uma escola do lado. Hoje você tem muitas escolas batistas presbiterianas que têm uma marca na história, contribuições importantes também no nosso próprio país. Então, nós poderíamos citar aqui várias instituições que são cristãs e que deixam uma marca, né, importante aí. Então, quando você pensa hoje, as pessoas olham para a igreja às vezes e nos associam com ignorância. Primeiro, infelizmente, porque sabemos que alguns deixam isso, né, à mostra, e sempre existiu essa tendência dessas correntes anti-intelectuais dentro da igreja de demonizar o estudo ou conhecimento de outras ciências. E você tem também, obviamente, outro extremo, né, daquele grupo que valoriza tanto a questão acadêmica e intelectual, que acaba também se tornando um racionalista frio, o que é outro extremo ruim. Mas tirando os extremos, a ideia, o meio, é você ter a devoção ao Senhor, amor ao Senhor, e ao mesmo tempo usando sua inteligência para a glória do Senhor. Afinal de contas, Ele nos criou para isso. Ele nos chama para estudar, para transformar e para melhorar as coisas. Então a gente vive num contexto difícil. Essa crise se reflete na igreja, se reflete na formação dos pastores, se reflete, infelizmente, em muitos seminários que estão em crise. O nível é muito baixo, é muito ruim. O treinamento deixa muito a desejar. E claro que o pastor não consiste só desse conhecimento especificamente, mas ele é fundamental porque uma das questões que o pastor tem que ter é estar apto a ensinar. E para isso precisa estudar. Então, a ideia é que ele cultive uma vida intelectual saudável, sabendo correlacionar a teologia com as várias outras áreas. A teologia ela é fascinante, é uma área que quando você se aprofunda, conhece mais sobre Deus e o quanto Deus capacita as coisas, ela dialoga com praticamente todas as áreas do conhecimento. Quando a gente vai aprofundar numa visão cristã de mundo, formando uma cosmovisão, a gente percebe, né, de como atuar na economia, na política, na educação e por aí vai. E aí a gente chega nessa atualidade brasileira, né, um contexto altamente polarizado, e a polarização já é um dos efeitos de uma educação não muito boa, porque a proposta nossa como cristãos deve ser fugir dessa polarização.
sermos pacificadores, conciliadores, e não de entrarmos nesse jogo, porque no decorrer disso tudo, esquerda, direita, aquela coisa, uma galera boa que se diz de esquerda, mas não sabe o que é esquerda, ou que não sabe o que é direita, e que são extremamente apaixonados pelas suas ideologias. Então, a boa educação, obviamente, idealmente, ela nos proporcionaria critérios melhores para que nós avaliássemos tudo ao nosso redor, inclusive as ideologias que surgem, especialmente no campo político. Então, a gente vê esses embates aí. Por isso que é muito importante os pais estarem atentos à educação dos seus filhos e agirem de maneira sábia. Algumas famílias cristãs elas optam, por exemplo, pelo homeschooling, que defende o direito de fazerem e é importante, mas obviamente sabemos que a maioria não faz assim, ou não opta por esse sistema, ainda é um grupo menor, mas devemos defender o direito dessas famílias de realizar a educação dos seus filhos, e isso é muito importante, seguindo todos os critérios. Então, homeschooling é uma coisa séria, bem feita, já existe um monte de famílias que fazem isso, né? Crianças que dão um bom resultado e se organizam para isso, então devemos lutar para que esses amigos e até irmãos tenham esse direito de educar os seus filhos dessa forma, né? Existem muitas coisas positivas. Mas também tem as famílias que vão optar por colocarem seus filhos na escola comum, com isso também não pecam de maneira nenhuma, mas o importante é que os pais acompanhem o ensino dos filhos, porque sabemos que muitos pais querem terceirizar a educação dos seus filhos, jogam o filho na escola e acham que a escola tem a obrigação de fazer tudo, ele não acompanha nada e depois ele quer, sei lá, falar com relação às questões ideológicas que acontecem nas escolas. Então a ideia é que um pai cristão, uma mãe cristã, participe ativamente da educação do seu filho, mesmo que não seja um homeschooling no lar e tal, mas o que é que ensina, o que é que você está aprendendo, como acompanhar, fortalecer ali a questão do lar e o acompanhamento e também a base do conhecimento das escrituras. Afinal, nós, graças a Deus, ainda temos a liberdade de poder educar nossos filhos segundo aquilo que nós cremos, o que é muito importante. Então, a educação nesse sentido é importante os pais participarem, estarem ativos e estarem atentos a tudo aquilo que é ensinado. Senão depois você não pode reclamar, meu filho está sendo doutrinado por ideologia A, B, mas se você não participa, não ajuda, não se interessa, não pesquisa, não olha, você acaba também tendo uma certa parcela de culpa, né? Por isso é muito importante fortalecer a base e fortalecer também a educação no contexto da igreja. Escolas bíblicas melhores, com preparo melhor dos professores, com a boa bibliografia, com aulas bem organizadas, trabalhando as dúvidas das pessoas e mostrando o quanto a fé cristã ela é sólida, bem construída e tem toda uma raiz e uma tradição que envolve todas as áreas da nossa vida de maneira coerente e sábia. E, por fim, a gente vê que no contexto nosso também tem muita questão ideológica, por exemplo, do marxismo, né? Claro que como cristãos nós não podemos fechar com nenhuma ideologia, seja ela dita de direita ou de esquerda, né? O marxismo ele tem a sua construção ali, mas o que se percebe nesses debates é que muitas pessoas não sabem direito o que é, não sabem conceituar, por exemplo, a questão do marxismo cultural. Se fala muito nas igrejas, muitos pregadores, muitos pastores, olha, marxismo cultural, e é todo um plano de dominar as escolas e as mentes dos nossos filhos, aquela coisa, acabou, vamos dizer, se casando um pouco com a questão das teorias da conspiração, como se houvesse uma conspiração de tentar sorrateiramente mexer com a mente das pessoas, lembrando que para se ter uma conspiração tem que ser algo secreto, em segredo, e não é o caso. Né? E quando a gente olha para a questão do marxismo cultural, é muito importante a gente conhecer o conceito, porque no debate público, se você fala o conceito errado, você automaticamente acaba já falando uma coisa que não tem nada a ver. Então, óbvio, existem ideologias, inclusive com a pegada marxista, que são muito nocivas e que nós discordamos, com certeza existe. Marxismo cultural é um mito? Não, não é um mito, ele é real. Podemos usar o marxismo cultural para falar de algumas ideias que nós somos contra e que muitas vezes são colocadas no âmbito acadêmico escolar? Sim, agora eu preciso conhecer. Então, você tem o marxismo raiz, que vem lá com o pensamento de Karl Marx, depois você vai ter os marxistas e os desdobramentos do marxismo, e aí vão surgir vários aí no decorrer do tempo. Marx está lá atrás já, e aí você tem uma série de pensadores desenvolvendo o pensamento dele. No contexto, muitas pessoas falam da escola de Frankfurt, e às vezes nunca leram, nem analisaram, mas
eles tinham sim uma influência marxista, mas eles já vão além do marxismo, colocando outros ingredientes aí nesse caldeirão e formulando seus pensamentos, e não eram escondidos, eram públicos. Os livros deles, qualquer um de nós pode ter acesso hoje com a internet, você pode comprar, você pode ler, na universidade muitas vezes tem que ler, mas quando a gente vai olhar bem, e eu falo porque conheço um pouco de um contexto acadêmico fora da teologia, minha segunda graduação que eu estou finalizando a história, a gente não vê aquela questão do marxismo pesado, uma tentativa de formar a nossa mente. Claro que você tem professores das mais variadas linhas, com as mais variadas afinidades políticas, mas não há ali um sentido doutrinário necessariamente, embora se percebe que o pensamento esquerdo ele é mais predominante, sim, nas academias, e isso qualquer um que passe por lá e seja honesto vai perceber que de fato existe isso. Então é necessário a gente fortalecer o debate e vamos dizer, mostrar as ideias opostas dentro dessas questões. Então muitos crentes usam a palavra marxismo cultural quase como um slogan de inimizade política. Tudo aquilo que eu não concordo, ou que eu não acho que seja de direita, olha o marxismo cultural. Então existem várias outras ideologias mais nocivas, que são extremamente ruins no meio acadêmico e formam a mente dos nossos jovens, né? Você vai ter figuras como Foucault, filósofos dessa posição, por exemplo, a Judith Butler. Quem gosta de falar muito sobre esse quesito é o Pedro Dutti, né? Um teólogo muito bom, recomendo muito, pastor presbiteriano, que é dessa área da filosofia, ele fala muito sobre isso. E já no meu campo também da história, a gente vê a questão do historicismo. Então você tem outras ideias que são muito mais perniciosas do que necessariamente o marxismo, e que fica despercebido, né? Enquanto você está ali num debate, porque quando você fala em marxismo cultural, até se você for analisar esse contexto, a gente acaba voltando aos anos 80, né? Aquele período que era mais acirrado, essas questões ideológicas, a igreja começa a discutir mais isso agora, quando você tem várias outras ideias que são muito mais nocivas no sentido intelectual de formar a mente das pessoas e passam despercebidas por uma falta de conhecimento. Então a gente precisa priorizar a educação, a gente precisa estudar mais, a gente precisa usar o cérebro que Deus nos deu, a gente precisa ter uma construção séria intelectual, conhecendo os conceitos, as obras, os pensadores, os contextos, para que a gente fale melhor, para que a gente aborde melhor, para que a gente critique melhor e não se torne apenas massa de manobra, porque hoje em dia a gente percebe que muitos políticos olham ali para o movimento evangélico e domina do jeito que quer. Como eles fazem isso? Eles sabem que o meio evangélico, eles vão usar sempre os jargões Deus, família e tal, e com isso acaba comprando a simpatia desses grupos, e esses grupos não percebem ali todo o jogo do poder que está por trás, justamente por lhes faltar um critério mais bem construído que vem de uma boa educação. E, portanto, nós como cristãos temos uma herança maravilhosa nesse campo, temos muito que contribuir, mas é necessário arregaçar as mangas e botar a cachola para funcionar e pesquisar e aprender e crescer e melhorar. Então, claro, meus vídeos nunca são no sentido de aprofundar totalmente a questão, até no sentido de praticidade e tal para todos nós, mas se você gostou, obviamente, curte aí, né? Compartilhe também. Você pode comentar, dizer o que você pensa, se você concorda, se você discorda, obviamente desde que seja de maneira respeitosa, né? E nós devemos parar para pensar mais, investir mais, pensar melhor como igreja, porque nós não podemos ficar sendo rotulados a político A ou B, mas nós devemos sempre estar com a bandeira de Cristo hasteada, usando a inteligência que Ele nos deu para a glória dEle, mas de maneira mais coerente. Vamos ser perseguidos de toda forma, a Bíblia é muito clara com relação a isso, mas que sejamos perseguidos por uma coisa certa, boa e justa, e não por sermos, de fato, errados nas nossas avaliações, nas nossas falas. Então, que Deus abençoe, até o próximo, se Deus quiser. E mais uma vez eu reforço, curte, compartilha, né, ajuda aí, se inscreva se você ainda não é inscrito. Um abraço, até mais vídeo.